tudo bem? Professor Raul aqui, de História Geral. Vim aqui com o professor Alfredo, a gente fez essa aula sobre Idade Média, tá? Espero que vocês gostem, qualquer dúvida, só mandar aqui pra gente que a gente responde, tá bom? Bom, Idade Média. Vamos lá, por que se chama Idade Média? Tá? Quais são as principais características desse período? O que foi a peste negra? O que foram as cruzadas? O que levou ao fim dessa era? Por que essas perguntas? Bom, são pontos importantes desse período, tá? E a gente vai tentar respondê-las aos poucos, tá? No final da aula vocês vão ser capazes de responder todas essas perguntas, que acredito que são o principal alvo das questões dos vestibulares, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar. Bom, a Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Ela vai da queda da Roma do Ocidente até a queda de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, certo? É chamado de Idade Média por ser um período entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Então, é um período intermediário. Esse termo foi criado por historiadores europeus para definir esse tempo aqui, essa linha do tempo da história deles, tá? E a Idade Média é dividida em alta Idade Média e baixa Idade Média. A alta sendo o ápice desse momento histórico e a baixa já o momento de queda, tá bom? Bom, e quais são as principais características da alta Idade Média? Foi um período de alta desurbanização da Europa. Por quê? As pessoas que antes viviam em cidades que estavam dentro do Império Romano, que eram cidades seguras, sob constante vigilância do exército romano, agora têm que fugir das invasões bárbaras. Invasões que foram tomando cada vez mais territórios dentro do que era o antigo Império Romano. E as pessoas foram fugindo para os campos, tá? A desintegração total de Roma fez agora com que suas antigas colônias foram ocupadas por povos bárbaros, ou seja, povos de origem germânica não romanos, tá? Esse termo bárbaros era usado pelos romanos como povos de fora, povos que não viviam sob seu jugo, e eram basicamente, principalmente, povos de origem germânica, tá? Os povos islâmicos, agora que isso veio um pouco mais na frente, tá? No período histórico, porque o islamismo só veio surgir mesmo como religião depois dos anos 623, tá? Mas foi bastante importante para moldar a sociedade europeia daquele tempo, tá? Isso veio com o isolacionismo da cristandade. O Império Bizantino virou a única grande potência cristã, a única grande potência militar, econômica, tá? De toda a Europa que era cristã. Agora, os reinos cristãos eram poucos e fracos, eles eram capazes de se defender e muito mal, tá? E isso levou-se a um isolacionismo tanto econômico quanto populacional. As pessoas basicamente não saíam dos feudos. A gente viu na aula de feudalismo como era a vida do servo, né? Como é que a pessoa, ele basicamente vivia para trabalhar, certo? Então, o isolacionismo econômico dos feudos. Aqui a gente tem uma imagem, não ficou muito legal aqui, de todos os grandes povos que viviam na Europa nesse ano aqui de 526, que foi um pouco depois da queda de Roma, tá? A gente tem os eslavos, tem principalmente aqui na Península Ibérica, no que hoje é Portugal e Espanha, tá certo? Essa região mais próxima da África aqui da Europa, tá certo? A Península Itálica ainda ficou bastante povoada naquele tempo, mas principalmente a região da Península Ibérica aqui e o que hoje é a França, a Gália e a Inglaterra foram os grandes centros da urbanização, tá? Os povos eslavos viviam na região do que hoje é a Rússia, Ucrânia, Polônia, o leste europeu, mas eram terras menos férteis, mais frias, então não eram muito propícios para assentamento, tá? Então os principais pontos de povoamento foram aqui, os que eu marquei, tá bom? Bom, agora voltando, essa, digamos, rivalidade entre islamismo e cristianismo começou-se com a expansão árabe. Ela tomou o norte da África, antigas colônias romanas também, a Península Ibérica, hoje
Itália, Espanha e Portugal, e parou sua expansão na fronteira da Gália, na atual França, porque foram derrotados em guerra, certo? O reino dos francos era um reino mais unido, mais organizado, e conseguiu impedir o avanço desses povos. Agora, povos que antes eram cristãos, antes que estavam sob o jugo romano, agora foram dominados pelo islamismo. E o islamismo, os povos islâmicos tratavam os seus povos dominados diferente dos romanos. Os romanos ainda davam uma certa liberdade de culto para os povos dominados. Já os islâmicos não. Eles não davam essa liberdade de culto. Então, pessoas que não eram islâmicas eram perseguidas e forçadas a se converter, tá bom? Então, a igreja foi perdendo muitos fiéis, tá? E foi aí que a igreja em si começou a se fortalecer. Como ela se fortaleceu perdendo fiéis? Bom, os que restaram, ela conseguiu reunir e falar, gente, todos nós vivemos sob a mesma religião. Vamos nos unir, vamos nos formar, nos unir para formar uma, digamos assim, uma irmandade. Existe um inimigo maior, né? Que o inimigo maior foi transformado no islâmico, né? Então foi transferido para os povos islâmicos. E aqui a gente vê um mapinha aqui da expansão árabe. Essa região mais em verde aqui do mapa é o que era o Império Bizantino, mais ou menos nos anos 750. Era um império que ainda tinha o poder de Roma, se vocês forem olhar aqui na Península Itálica, tá? Eles tomavam o que hoje é Grécia, a região do que a gente chama de Balcãs, tá? A Turquia, e estavam cercados, rodeados por povos islâmicos. Aqui a gente vê o califado ortodoxo, que desse laranja mais escuro, os territórios árabes sob Maomé. Então, basicamente, eram cercados por povos islâmicos. Então, viviam sob constante ameaça desses povos, certo? Então, um resumo da Alta Idade Média: a queda do Império Romano, a fuga das invasões bárbaras levou à desurbanização da Europa e o surgimento dos feudos, que, por consequência, levou ao isolacionismo. O isolacionismo fez com que não houvesse união militar dentro das antigas colônias romanas e foram aos poucos sendo dominadas pelos árabes, e os estados cristãos ficaram fracos, com exceção do Império Bizantino, como eu falei. E houve também o fortalecimento do clero, que é a igreja, que foi uma forma de manter os fiéis, e a igreja tinha grandes poderes políticos e grandes propriedades, certo? E vamos falar agora um pouquinho sobre as guerras de reconquista. O que exatamente são as guerras de reconquista? A Península Ibérica, que hoje é Espanha e Portugal, estava sob o domínio islâmico, como a gente viu, né? E os povos cristãos se reuniram para expulsar essas pessoas de dentro do território europeu, tá? Então, ela começou entre os anos 718 e 722, mas durou muito mais do que isso. A gente vê essa região aqui mais no sul, que é a região de Granada, tá? Essa região só foi reconquistada como um todo já em 1492, tá? E não foi um período de guerra constante o tempo todo, tá? E demorou muitos anos, tá? E pausadamente, certo? Mas isso foi muito importante para a união da formação de uma ideia de uma união cristã, tá? Tornando o infiel como um inimigo comum, o infiel sendo não cristão. Mas como estavam rodeados basicamente pelo povo islâmico, acabou sendo o infiel sendo um sinônimo de islâmico, mas qualquer pessoa não cristã seria considerada infiel, tá? Aí veio um grande problema. Essas tentativas de unir a cristandade para impedir o avanço do islamismo caiu por terra depois da cisma do Oriente em 1054. A igreja cristã foi dividida agora em Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa, com sua sede em Constantinopla. O que isso acarretou? Inimizades, rivalidades dentro da própria religião cristã, tá? E isso para os povos árabes foi muito bom, porque agora
os cristãos não estão mais tão unidos como estavam para defender suas terras dos ataques islâmicos. Então, essa falta de união veio como uma consequência de anos de divergências teológicas, tá? O que a gente chama de iconoclastia, a devoção, o culto a imagens. Nós, eu digo nós da nossa região aqui, que é católica romana, né? Temos o costume de cultuar a cruz com o símbolo, com a pessoa de Jesus Cristo, a estátua de Nossa Senhora, dos santos, todos têm sua representação, seu símbolo, tá? E já na igreja ortodoxa não tem isso, não tem esse culto à imagem, esse culto a figuras, tá? Que de certa forma o surgimento do cristianismo, ele vinha com uma repulsa a culto de imagens. Os romanos antigos, que eram cristãos, não cultuavam imagens. Então foi começando a ter essas divergências. Os jeitos antigos são melhores, os jeitos mais novos são melhores, e acabou criando essa divisão dentro da própria cristandade, certo? Bom, e agora vamos falar um pouco da Baixa Idade Média, que é um período de assentamento. As pessoas não estavam mais migrando das invasões bárbaras, não estavam em constante fuga, porque os próprios bárbaros começaram a se assentar, começaram a formar seus reinos, tá? E os reinos mais fortes foram se formando, que eram capazes de se defender como os reinos dos francos. A gente viu que eles impediram o avanço islâmico na Europa, né? E foi um período de paz, de uma relativa paz, sem grandes conflitos internos ou externos, sem migrações. A população cresceu, natural. E foi uma época sem doenças, sem grandes catástrofes naturais. Então, foi o período de desenvolvimento da agricultura também, tá? E as cidades foram ressurgindo gradualmente, de forma bem lenta, principalmente na Itália e em Flandres, o que hoje é a Bélgica. E as cidades foi ressurgindo também de forma bem lenta o comércio, porque agora as grandes cidades recebiam os excessos de produção que agora estavam começando a surgir, e dentro das cidades começavam a comercializar para outros pontos dentro da própria Europa, tá? Mas isso de forma bem discreta, como eu estou bem enfatizando bem, tá? E agora vamos falar um pouco sobre as cruzadas. O Império Bizantino, como eu mostrei naquele mapa, estava sempre sendo atacado pelos seus povos vizinhos, principalmente os turcos otomanos, tá? E eles acabaram pedindo ajuda aos seus irmãos da fé, né? Acabaram que estavam sob a ameaça de serem derrotados, de serem conquistados, e o Papa da época, o Papa Católico Romano, Urbano II, percebeu que, apesar das divergências religiosas, o povo bizantino ainda era um povo cristão, então ainda era um jeito de impedir o avanço dos árabes dentro da Europa. Então ele reuniu tropas e foi combater os povos islâmicos. Para que as pessoas elas receberiam o perdão de todos os pecados. Isso é muito importante naquele tempo, porque a partir desse período histórico, desse período medieval, a figura de Deus, pelos moldes principalmente católicos, virou uma figura de onipresença e onipotência, que ele estava lá o tempo todo e podia tudo. Em termos populares, onipresença e onipotência significa isso, tá? Então a pessoa sentia-se constantemente vigiada por Deus. E isso era bom, por um lado, porque estava sempre com a sensação que Deus estava próximo dela, e ruim, porque todos os seus pecados seriam notados e ela precisaria ser perdoada de todos esses pecados para ir ao céu. É assim que funcionava naquele tempo, e ainda é assim que funciona para muita gente. Então o perdão de todos os pecados era muito atrativo, né? Era uma forma deles irem à guerra, matarem, que é um fundamento da Bíblia, não matarás, né? E serem perdoados, e ainda assim conseguirem de certa forma
expandir a influência cristã dentro do Oriente, né? E essa primeira cruzada chegou até Jerusalém e foi reconquistada. Jerusalém ficou sob o domínio cristão. Então essa primeira cruzada que eu falei, a Cruzada dos Nobres, foi convocada pelo Papa Urbano II e resultou na conquista de Jerusalém. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas não foi o pessoal, não foram os bizantinos que pediram ajuda? Porque eles foram até Jerusalém? Bom, eles viram que os árabes estavam desunidos, os islâmicos, melhor dizendo, estavam desunidos, estavam tendo conflitos internos também entre eles, tá? Porque a humanidade é assim, né? Vive em constante conflito, infelizmente, e eles tomaram vantagem dessa situação. Bom, já que eles estão aí desunidos, o caminho está livre, vamos até Jerusalém. E eles foram e reconquistaram a Terra Santa em 1099, tá? E ficou sobre o domínio cristão por muito tempo ainda, tá? Foram criados assentamentos cristãos na região, que estavam sob constante ataque dos povos islâmicos, mas também os cristãos estavam constantemente atacando e aterrorizando cidades islâmicas. Então, um e o outro viviam se matando e aterrorizando um ao outro, tá? Mas o domínio da Terra Santa permaneceu por muito tempo sobre a influência da igreja. E os bizantinos, como é que ficaram? Bom, os seus territórios não foram devolvidos a eles depois dessa guerra, depois dessa primeira cruzada, porque eles não eram católicos apostólicos romanos, eles eram ortodoxos. Então a igreja católica via eles como sendo rivais. Então, além de eles foram originalmente chamados para ajudar o Império Bizantino, ajudaram porque não impediram o avanço árabe, islâmico, mas ao mesmo tempo não devolveram esses territórios aos seus antigos donos, os bizantinos, porque eles eram rivais, tá? E foram acontecendo várias outras, num total de 9 cruzadas. Algumas fontes dizem 8, mas no total assim 8, 9, tá? E houveram algumas extraoficiais. Vamos falar aqui só das mais importantes. A segunda cruzada, o que chama a atenção foi a retomada de Lisboa. Para vocês verem, a Guerra da Reconquista, a primeira, né, os primeiros momentos foram do ano 718. Só foram retomar Lisboa em 1149. Para vocês verem a diferença, né? E foi mais ou menos quando surgiu Portugal, tá? E nessa frente foi uma vitória cristã, mas na frente da Terra Santa os árabes retomaram diversos territórios, a cidade de Acre, e tomaram vários postos avançados cristãos também. A terceira cruzada, que foi a Cruzada dos Reis, convocada pelo Papa Gregório VIII, tá? Ela foi convocada porque Jerusalém foi retomada por Saladino, que era o líder dos sarracenos na época. Sarracenos era um termo para chamar os povos árabes, os não cristãos da região, tá? Alguns poucos territórios foram retomados pela cristandade nessa cruzada, mas foram poucos. Jerusalém ainda ficou sob o controle de Saladino, mas os cristãos ganharam o direito de peregrinação, desde que fossem para lá desarmados, naturalmente. Esses aqui foram os principais reis que participaram dessa cruzada. Esse aqui é o rei Frederico Barbarossa, da Alemanha, tá? Que tomou algumas cidades, mas acabou morrendo em batalha. Logo ao lado dele temos o rei Ricardo, Coração de Leão, da Inglaterra, e o rei Luís II, da França. Esses dois viviam em constante atrito. Eles não se entendiam, o que fez com que as campanhas fossem bastante desorganizadas e fez com que não tivesse sucesso, tá? A quarta cruzada, essa é interessante, porque foi organizada pelo Doge, que era como se fosse o líder de Veneza. O principal objetivo era tomar a Terra Santa, naturalmente, mas o objetivo real era saquear as cidades. O que ele achasse, ele roubava. Então houve também o saque de Constantinopla, a capital bizantina.
ou seja, uma cidade cristã. E isso fez com que a separação entre as duas igrejas, católica e ortodoxa, que já não se gostavam muito, já não eram os melhores amigos, e agora viraram arqui-inimigos. Imagina só a cara dos bizantinos quando viram os venezianos entrando dentro da cidade deles. É como que diz: ô meu amigo, não é pro outro lado não que você quer ir, você pegou a esquerda, era para pegar a direita. Mas os caras foram lá e saquearam mesmo, não tiveram pena não. E fez com que a rivalidade fosse ainda maior. Agora imagina ele mobilizou um continente praticamente, né, as cruzadas, porque eram guerras em nome de Deus, para ir invadir o território de pessoas que também eram cristãs. Beleza, eram ortodoxas, mas cristãs. Até os próprios soldados não devem ter entendido muito bem isso. Outras cruzadas que eu achei interessante mencionar: a Cruzada das Crianças foi uma cruzada extraoficial, que tem muito misticismo envolvido aí também. Não é de toda assim verdade tudo que a gente vê sobre ela, mas muita coisa foi uma crença que as crianças teriam alma pura, elas não tinham pecado e elas conseguiriam tomar Jerusalém por conta disso. Várias morreram porque foram mobilizadas quase 50 mil crianças, e as que não morreram foram escravizadas pelos turcos. Bom, como eu disse, foram 9, né? A gente falou de 4 agora. Vamos falar agora só da última, porque as outras não conseguiram grandes feitos militares. Nem perdiam o território, nem ganhavam muito território. Ficava naquele impasse. E a última terminou em 1272, com a população já cansada desse monte de guerra. Vocês verem, a primeira foi de 1096. Foram quase 200 anos. De uma guerra, parava. Outra guerra, parava. Outra guerra, parava. As pessoas estavam cansadas já disso. Mas as cruzadas foram uma coisa assim, um movimento de relativo sucesso. A gente pensa, bom, no objetivo principal, o objetivo religioso, militar, não conseguimos. Não conseguiram retomar Jerusalém. Os cristãos pensavam, a gente não conseguiu isso. Mas, ao mesmo tempo, eles pensando, né? Eles diziam, bom, pelo menos conseguimos tomar o mar Mediterrâneo. Agora, os portos mediterrâneos, que eram do Império Romano, muitos deles passaram a estar sob o jugo cristão novamente. E isso fez com que o comércio ficasse mais intenso, certo? Então foi aí que realmente começou o renascimento urbano e cultural da Europa. E estava indo até relativamente bem, até 1347, quando chega na Europa a peste negra. Ela vinha sido trazida pelos invasores mongóis, que vinham expandindo seu império desde a Ásia. Então acredita-se que a doença tenha surgido na Ásia. Mas como é que ela chegou à Europa? Bom, os mongóis que ficavam doentes, eles, ao invés de enterrarem seus mortos, cremarem, seja lá o que fosse lá seus ritos funerários, eles pegavam os mortos e colocavam dentro das cidades europeias para que todo mundo ficasse doente, todo mundo morresse, e assim ele entrava e tomava a cidade. Uma tática de guerra bem brutal, né? Mas infelizmente comum daquela época. E outra coisa que ajudou muito para não conter o avanço dessa doença, para ela se espalhar tão bem e tão rápido, foi a falta de higiene, a falta dos hábitos de higiene básico da Europa, porque eram coisas que as populações, além de não conhecerem, não tinham o desenvolvimento do saneamento na maioria das cidades, certo? Então isso causou uma propagação muito rápida da doença e matou mais de que 1/4 da população da Europa. Numa época de fervor religioso como essa, era visto como o Apocalipse, né? Um dos cavaleiros do Apocalipse. A guerra já é um dos cavaleiros, a fome e a doença, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Bom, e como é que a partir daí a Europa renasceu, digamos assim? Anos de guerra, de fome e de doença vieram a fortalecer os estados nacionais. Eles deixaram de se isolar e fortaleceram suas cidades e seus poderes centrais. Agora o rei era uma criatura importante, como diz assim o Matuto.
de uma grande importância. Eles agora fortaleceram suas cidades, que eram os burgos, e os seus comerciantes, os burgueses, tá? E os conhecimentos da antiguidade, antes banidos e só viviam sob o controle da Igreja Católica, agora começam a recircular. Com o contato com os povos de fora, com o comércio, o conhecimento começou a chegar à Europa, tá? E esse conhecimento já vinha de muito tempo e conhecimentos novos também que foram se adquirindo. Então, conhecimentos gregos, conhecimento romano, conhecimento dos próprios árabes, tá? Chegaram à Europa e levaram ao renascimento da arte, da cultura e da ciência dentro da Europa. Então houveram grandes estudos sobre anatomia, química, medicina, astronomia, navegação. Tudo isso que antes era banido e era escondido pela igreja, as 7 chaves, agora estavam relativamente mais público. Beleza, grande parte da população ainda não sabia ler, mas agora haviam os nobres e ricos que tinham acesso à leitura e agora tinham acesso ao conhecimento, tá? E isso causou um enfraquecimento do poder da igreja, relativo, tá? Ela continuou bastante forte, bastante influente, mas agora ela não era a única detentora do conhecimento. E ela teve um certo trabalho de censurar esses trabalhos, essa ciência, tanto é que ela teve que criar a Santa Inquisição, tá? Então essa grande divergência entre fé e razão, a Idade Medieval foi praticamente ditada pelo pensamento de Santo Agostinho, que dizia que a fé era superior à razão, tá? Essa doutrina perdurou durante toda a Idade Média, até no final, quando eles viram que não tinha mais jeito, agora a ciência estava avançando e naturalmente foi se percebendo os benefícios da ciência, do avanço tecnológico, da medicina, da química, de tudo isso, tá? São Tomás de Aquino, um teólogo da época, tentou conciliar a fé e a razão colocando-as como complementares, já mostrando uma certa adaptação da igreja ao avanço da ciência, tá? O que é natural. Aqui algumas imagens da época, não todas da época em si, do período histórico, mas que mostram muito bem essa união entre fé e razão. Digamos assim, olha aqui, essa primeira, tá? A criação do homem, aqui de Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina. Vejam como o homem, tá? Aqui, e Deus estão relativamente do mesmo tamanho. Então a ideia é que o homem é uma semelhança de Deus, tá? Beleza, Deus ainda é uma criatura superior, claro, naturalmente. Naquele tempo ainda tinha muita influência da religião, mas vocês já veem representado através da arte como Deus aqui, ao tocar a mão do homem, está dando a ele: olha, meu filho, tome aqui o conhecimento, você é o meu espelho, então tudo que você desenvolve vem porque eu te fiz. Então vocês veem a fé, a figura de Deus, dando ao homem o poder, o livre-arbítrio, dando a ele o poder da razão, tá? Então mostrando uma união dessas ideias. Aqui no canto esquerdo inferior temos o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, um grande avanço também do estudo da anatomia humana, tá? Essa pintura aqui de uma aula de anatomia é uma pintura já dos anos 1600, 1650, tá? Mas é só para mostrar melhor para vocês como as faculdades e os conhecimentos foram avançando na Europa. As primeiras faculdades surgiram nesse período histórico, as primeiras universidades, melhor dizendo, faculdades não, universidades. Então a ciência foi tomando cada vez mais forma. E essa figura aqui, a última que eu deixei por último, Galileu Galilei, e todos bem conhecemos, que foi alvo da Santa Inquisição, né? Sua ideia do heliocentrismo, que o Sol era o centro do universo, não a Terra, porque acreditava-se que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Mas Galileu já veio com a ideia ao contrário. Não, o Sol é o centro e a Terra gira em torno dela. A Terra gira em torno do próprio eixo, a sua famosa frase, e por si move, que quer dizer, ela roda
dentro do seu próprio eixo, né? Então foram avanços muito importantes. E essa ideia dele que a Terra não era o centro do universo e sim o Sol, quase custou-lhe a vida. Ele foi para um tribunal da Santa Inquisição e só saiu vivo porque ele tinha certa influência, ele tinha dinheiro e tinha alguns conhecidos, digamos assim, dentro da Inquisição. Ele teve que negar todo o seu trabalho perante o tribunal, mas só escapou por conta disso, certo? O que mostra que, apesar de a igreja agora não ser a única detetora do conhecimento, ainda assim era muito forte, muito importante na vida das pessoas. Qualquer dúvida, é só mandar alguma mensagem, é só falar comigo, tá bom? Estou aqui à disposição. E o professor Alfredo também. E agora as questões, certo? Um memezinho para dar aquela descontraída, essa aula comprida, né? Bom, aqui uma carta do Papa João Paulo II, de modo particular, quer encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. E a próxima frase: as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. São Tomás de Aquino. O que é que eles estão fazendo aqui? Fé é igual a razão, certo? E refletindo sobre os textos, podemos concluir que a encíclica papal está em contradição com o pensamento de São Tomás de Aquino. Não, eles estão no mesmo... estão tendo a mesma ideia. Então a letra A está errada. A encíclica papal procura complementar São Tomás de Aquino, pois esse colocava a razão natural acima da fé. Não, a gente leu agora há pouco que ele colocava a razão e a fé como complementares. Uma vinha com a outra. Letra C. A igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica papal. Não, pelo contrário, valorizava muito mais a fé. Tá? O pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas em nossos dias não tem relação com o pensamento filosófico. Claro que tem, né? Essa aqui tá errada. E letra E, que é a resposta correta, tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão. Certo? Resposta letra E. E a última: os movimentos das cruzadas foi essencial para o quadro das transformações por qual a Europa passaria nos processos finais da Idade Média. Definida essa questão, é possível assegurar-se em relação ao movimento cruzadista que, letra A, os efeitos imediatos das cruzadas sobre a vida das pessoas europeias foram de natureza política. Beleza, também, mas muito mais social, econômico também e religioso, né? Já que contribuíram para abalar sensivelmente o poder absoluto dos monarcas europeus. Não, pelo contrário. Os reis, agora que estavam todos liderando grandes exércitos de seus povos para combater o infiel, estavam ficando criaturas cada vez mais populares e poderosas, certo? Estavam ficando cada vez mais influentes. Então a letra A está errada. B. Em termos jurídicos, as cruzadas contribuíram para modificar o sistema da propriedade no feudalismo, já que difundiram o começo da propriedade dominante no Extremo Oriente. Não. Os nobres continuaram nobres, os pobres continuaram pobres. Então, os feudos e as classes sociais se mantiveram, tá? Então tá errado. Letra C. Os seus resultados abalaram seriamente o prestígio do papado. Peraí. Abalaram a igreja? Bom, tá estranho, mas vamos continuar lendo. Provocando inclusive a separação entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Bom, a gente viu que a cisma do Oriente veio de antes das guerras, antes das cruzadas, tá bom? Então não é letra C. Letra D. Os efeitos sociais das cruzadas fizeram-se sentir principalmente sobre as relações de trabalho, já que os cruzados, ao retornarem do Oriente, defendiam a substituição da servidão pelo trabalho livre. Não. E além do mais, os povos do Oriente, né, os islâmicos, usavam muito também a escravidão. Então não houve essa substituição tão grande aí com o trabalho livre. E letra E, que é a correta,
As exigências das expedições contribuíram decididamente para o recuo da dominação árabe do Mediterrâneo, correto, abrindo os espaços para que suas águas viessem sustentar mais tarde parte das grandes rotas de comércio europeu. Sim, a gente vai ver nas aulas de expansionismo europeu que, ao longo da expansão marítima europeia, a maioria das rotas passava pelo mar Mediterrâneo, certo? Então, letra E é a resposta. Bom, essa foi a aula, espero que vocês gostem, tá? Qualquer sugestão podem mandar para mim, qualquer dúvida, estou por aqui, tá? O áudio não sei como é que vai ficar, mas espero que dê para todo mundo entender bem, tá? Vou tentar melhorar aí para as próximas aulas, tá certo? Fiquem em casa, fiquem seguros e estudem história e esqueçam